Peço a todos que abram as suas Bíblias na carta aos Hebreus, capítulo 2. Eu farei a exposição do verso 1 ao 4. Que o Senhor nos abençoe. Eu farei a leitura e me acompanhe, por favor. Antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras Na verdade, eu estou lendo o capítulo 1. Capítulo 2. Por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Porque se a palavra falada por meio de anjos se tornou firme, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? Se não levarmos a sério tão grande salvação? Esta tem sido anunciada inicialmente pelo Senhor, depois nos foi confirmada pelos que a ouviram. Também Deus testemunhou juntamente com eles, por meio de sinais, prodígios, vários milagres e a distribuição do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Essa é a palavra do Senhor. Como muitos de nós já sabemos, o autor dessa carta é desconhecido. Mas não só o autor dessa carta, os destinatários dessa carta, eles também são incertos. Provavelmente, talvez seja a melhor sugestão, eram cristãos judeus. Esses cristãos já haviam atravessado algum tipo de perseguição e, por conta da sua identificação com Cristo, e havia a possibilidade dessa perseguição se intensificar. E todos nós sabemos, de acordo com a situação, a circunstância em que vivemos, nós sofremos certos tipos de tentações que não enfrentaríamos em outra circunstância. E juntamente com a circunstância em que viviam, sofriam as tentações provenientes dessa situação. Esses cristãos eram tentados a se afastarem de sua identificação com Cristo. Estavam enfrentando grande pressão para se afastarem de Cristo, e provavelmente o sofrimento resultante dessa identificação tenha contribuído bastante para isso. Ora, se me identificar com Cristo traz sofrimento, dor, a mim e a minha família, talvez surgisse um pensamento desse no meio daqueles cristãos, daqueles crentes. Se me identificar com Cristo traz sofrimento e dor a mim e aos meus familiares, qual é a solução para isso? Como eu faço para me livrar desse sofrimento e dessa angústia? Talvez alguns deles tenham pensado, bom, a solução para isso é eu me afastar o quanto eu puder da minha identificação com Cristo. E o que talvez retornar ao judaísmo, essa era uma das circunstâncias em que viviam. Eles queriam voltar aos rituais, à religião que eles estavam antes. O que talvez eles não tenham considerado, e é isso que o autor vai exortá-los, é que esse abandono trariam as consequências piores do que transgredir a própria lei de Deus. E o autor de Hebreus escreve essa carta, denominada por ele mesmo uma palavra de exortação, chamando-os à perseverança e alertando-os do perigo de fazerem pouco caso do Evangelho. Cristo e sua obra são retratados nessa carta como superiores aos ritos antigos, superiores
aquilo que eles queriam retornar, ou pensavam em retornar. Verso 1. Por esta razão, farei a leitura do verso 1 e logo em seguida a exposição. Por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Por esta razão, é uma expressão de caráter conclusivo. Ele está chegando a uma conclusão aqui. Ele tinha falado de um assunto, ele acabou de falar de um assunto, e nós vamos voltar ao capítulo 1 para ver do que ele estava falando, e ele chega a ele conclui algo. Por esta razão, por isso que eu acabei de falar, é necessário, é importante que se faça isso. E o que ele fala no capítulo 1? No capítulo 1, ele inicia dizendo que Cristo não é um mensageiro qualquer. Cristo não é um profeta, um porta-voz de Deus como os profetas do Antigo Testamento. Ele fala, olha, Deus falou de muitas maneiras aos pais, pelos profetas. Nesses últimos dias, Ele nos falou pelo Filho. Quem é o Filho? O que significa filho? E ele continua. Ele fala, o Filho que é o resplendor da glória de Deus, é a expressão exata do seu ser. O Filho a quem Ele constitui herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. O Filho, quem é? É aquele que assentou-se à direita da majestade nas alturas, tão superior aos anjos, quanto herdou tão excelente nome quanto o deles. Não é um mensageiro qualquer. E o que isso significa? Ele é um anjo superior, ele é um arcanjo superior, ele faz parte da mais alta hierarquia angelical? E o autor continua. Pois a qual dos anjos Deus disse alguma vez, você é meu filho, eu hoje te gerei? Não, a nenhum anjo ele disse isso, mas a respeito dessa pessoa ele disse, você é meu filho. E eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E mais, todos os anjos de Deus o adorem. O teu trono, ó Deus, é para todo sempre, o cetro de equidade é o cetro de teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade, por isso o teu Deus te ungiu com óleo de alegria mais do que a todos os seus companheiros. Aqui ele faz uma referência do Antigo Testamento e ele fala que o Filho é o próprio Deus. O Filho é divino. O Filho é aquele que no princípio lançou os fundamentos da terra e os céus são obra de suas mãos. E é aquele que permanece para sempre. No início do capítulo 2, ele diz, por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Nós temos um ser aqui que é retratado como sendo o Filho de Deus, o próprio Deus. O objetivo da exortação do verso 1 aqui é que os destinatários permaneçam seguros nas verdades ouvidas, não se desviem. E o motivo é a conclusão de que ele tinha dito, o Filho de Deus. Por esta razão, importa, porque Jesus, o mensageiro de Deus, ele é o próprio Deus. Jesus não é apenas um profeta, como todos os outros profetas. Jesus não é um ser angelical. O mensageiro das verdades ouvidas não é qualquer mensageiro. O mensageiro é o próprio Filho de Deus. John MacArthur, ele comenta a respeito desse verso 1,
E ele comenta a respeito dessas duas expressões: que nos apeguemos, ou para que não nos desviemos. Ele fala que essas duas expressões, elas têm conotações náuticas. A primeira é que nos apeguemos, ela faz referência a como ancorar, o ancorar de um navio em um cais, o aportar de um navio em cais. E a segunda, para que não nos desviemos, faz referência a um barco, indica que um barco está à deriva. Ele não está mais aportado, pelo contrário, agora ele está à deriva. Ele não está mais seguro, ele não está mais firme naquele lugar. E o autor, ele chama a todos a ancorar, a se aportar, a estarem seguros nas verdades ouvidas, para que nós não andemos à deriva, para que nós não nos afastemos, para que nós não nos desviemos. A advertência é para que as pessoas se mantenham seguras na verdade do Evangelho, tendo todo o cuidado de não deixar o único porto de salvação, que está em Jesus Cristo. Deus chama o seu povo a ter uma atitude perseverante e crescente e os adverte a não negligenciar o Evangelho. Por quê? Porque o mensageiro é o próprio Deus. E o que isso significa? O autor, ele passa no verso 2 e 3 a desenvolver a sua advertência e alertar aos seus destinatários o perigo de fazerem pouco caso do Evangelho, o perigo de estarem à deriva, o perigo de não se firmarem nas verdades ouvidas. E no verso 2 ele continua: porque se a palavra falada por meio de anjos se tornou firme, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, verso 3, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Palavra ministrada por meio de anjos. Alguém se lembra de alguma passagem nas Escrituras que um anjo ministrou alguma palavra? Será que ele está fazendo referência ao anúncio de Jesus, à vinda de Jesus, ao nascimento de Jesus a Maria? Ou a Zacarias no templo? O texto aqui não parece ser tão claro ao que isso significa, embora nos dê algumas dicas. Nós temos outros textos das Escrituras que irão nos ajudar a entender e a saber sobre o que o autor está falando. Se você abrir em Atos 7,38, no discurso de Estevão, ele diz: é este Moisés quem esteve na congregação no deserto com um anjo que lhe falava no monte Sinai e com os nossos pais. Foi ele quem recebeu palavras vivas para nos transmitir. Verso 53, ele diz mais: vocês que receberam a lei por ministério de anjos e não aguardaram. Ao que tudo indica, aqui o texto parece estar dizendo que os anjos tiveram alguma parte, ou tiveram algum papel na entrega da lei de Deus no Monte Sinai. E ele faz uma advertência: olha, essa palavra ministrada por meio de anjos, ela se tornou firme, ela teve toda a sua seriedade, ela foi levada a sério a tal ponto que aqueles que transgrediram a lei, aqueles que infringiram a lei, eles receberam o quê? Eles receberam a recompensa por transgredirem a lei. Eles receberam um justo castigo.
Nós temos o caso de Uzá. A arca estava sendo levada de volta ao povo de uma forma que Deus não ordenou, por meio de bois. A arca tinha que ser levada aos ombros pelos levitas. O povo estava levando a arca da aliança de uma forma que Deus não ordenou, e no meio do caminho os bois tropeçam e a arca vai cair. Qual é a reação? Qual é o impulso ali no momento? Uzá fala, não vai deixar a arca cair. A arca, Uzá segura a arca. E naquele mesmo momento, o que acontece com Uzá? Uzá morre. E por que Uzá morre? Porque ele foi contra a lei de Deus. Parecia algo bom que Uzá estava fazendo. Uzá parecia estar fazendo uma coisa boa. O próprio Davi, ele se desgosta com Deus. Porque esse é o pensamento de Davi. Calma aí, ele ia segurar a arca ia cair no chão, ele ia segurar. Mas Uzá, na verdade, estava fazendo algo contrário à lei de Deus. E ele recebeu o quê? Isso daqui é importante. É bom atentarmos para essas palavras. Um justo castigo. Deus não estava agindo exageradamente. Ele estava retribuindo de forma justa aquilo que Uzá tinha feito. Temos um outro exemplo, Nadab e Abiú, que acenderam fogo estranho perante o Senhor, coisa que o Senhor não ordenou. E o que acontece com Nadab e Abiú? Levítico 10. De igual forma, o Senhor ali dá a eles um justo castigo. Nadab e Abiú morrem diante do Senhor, são feridos pelo Senhor, eles morrem diante do Senhor, porque transgrediram a lei do Senhor. E o Senhor chama isso de um justo castigo. O autor de Hebreus diz que isso é um justo castigo. Eles infringiram as leis de Deus, eles foram contrários, eles ultrapassaram o limite daquilo que Deus tinha dito, e então eles recebem a recompensa por aquilo que eles estão feito. É isso que o autor de Hebreus está dizendo. A lei que foi dada por intermédio de anjos, ela se tornou firme, ela foi levada a sério, a tal ponto dessas coisas acontecerem. Um justo castigo recebe. E John Bunyan, ele retrata bem esse conceito no livro O Peregrino, da lei ser tratada com seriedade. Fiel, vocês sabem, é um companheiro de estrada do cristão. Ele encontra ele no meio do caminho. Então, Fiel está descrevendo como tem sido a sua jornada até ali. E ele começa a contar. E ele começa a falar que ele se encontra com Adão, o velho Adão. E ele diz assim, e ele relata a cristão. E assim prossegui viagem subindo o morro, depois de ter encontrado com Adão, segui viagem subindo o morro. Quando eu tinha subido quase metade do caminho do monte de dificuldade, olhei para trás e vi que um homem me seguia, rápido como o vento. Ele me alcançou justamente quando cheguei no quiosque. O homem chegou-se a mim e com uma chicotada derrubou-me no chão, onde fiquei como morto. Quando voltei a mim, perguntei, por que me tratou tão cruelmente? Ele respondeu, por causa de sua secreta admiração por Adão. Com isto me deu outra chicotada no peito e derrubou-me de novo.
Quando voltei a mim outra vez, clamei: tenha misericórdia e poupe a minha vida. Sem dúvida, ele teria acabado comigo, se não tivesse chegado alguém que lhe ordenou que parasse. É isso que o autor de Hebreus está dizendo. A lei foi tratada com tamanha seriedade, foi levada a sério, ela se tornou firme de tal modo que nenhuma transgressão ou nenhuma violação da lei ou desobediência passaria em branco, e não passou em branco. Se, pois, a mensagem intermediada por anjos teve a sua firmeza, quanto mais a palavra ministrada pelo próprio Filho de Deus. O autor de Hebreus está dizendo isso no verso 1 e verso 2. Se a palavra ministrada por meio de anjos tem a sua firmeza, quanto mais aquela que o próprio Filho de Deus ministrou. O argumento aqui é: se os anjos, que são inferiores, tiveram a sua palavra ministrada levada tão a sério, quem dirá uma palavra ministrada pelo próprio Filho de Deus? E qual a mensagem que eles estavam desprezando? Que palavra é essa no verso 1 que diz: nós devemos nos apegar com mais firmeza às verdades ouvidas? Que palavra é essa que os destinatários dessa carta estavam fazendo pouco caso? João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tito 3, 4, 7, mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e seu amor para com todos, Ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo que Ele derramou abundantemente sobre nós, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros para a vida eterna. Essa era a mensagem que eles estavam fazendo pouco caso. 2 Coríntios 5, 21, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E Efésios 2, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos ressuscitou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Verso 8, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Esses cristãos, eles estavam querendo retornar, ou eles eram tentados pela pressão que estavam sofrendo a retornar. E isso significava abandonar essas verdades. A mensagem que eles estavam fazendo pouco caso, e o autor chama eles a se apegarem firme a essas verdades, é a mensagem do Evangelho. É a mensagem do Evangelho. O juízo de Deus, a sua ira derramada sobre Jesus Cristo, seu Filho, para que o pecador, ou seja, qualquer homem, não tenha que pagá-los no inferno, antes obtenha a vida eterna. Jesus Cristo foi levado como um cordeiro para o matadouro, pagando toda a nossa dívida para com Deus. Essa era a mensagem que eles estavam fazendo pouco caso. Qual talvez fosse o pensamento deles? Bom, o Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus, então eu posso me afastar um pouco dessa identificação com Cristo e assim mesmo servir a Deus. E o argumento de Hebreus é: olha, se a mensagem
proclamada por meio de anjos se tornou firme, quem dirá a palavra ministrada pelo próprio Filho de Deus? E ele diz: não escaparão. Não escaparão. Na verdade, ele usa o pronome nós, ele não se isenta disso. Ele coloca-se também nesse perigo, se ele seguir por esse caminho. E ele diz: não escaparão. Não escaparão. Não se enganem. Não se abençoem no seu íntimo dizendo: eu ficarei bem, eu ficarei em paz, eu posso voltar, eu posso retornar e tudo vai ficar bem comigo, mesmo que eu não dê ouvidos ou não me apegue firme às verdades ouvidas, à verdade do Evangelho. O autor de Hebreus, ele diz: não, isso não vai acontecer. O Evangelho é essencial, o autor está dizendo, e rejeitá-lo trará consequências pior do que a morte. Mais à frente, no capítulo 2, ele parece dizer a mesma coisa. Na verdade, em todo o livro de Hebreus está cheio de exortação e cheio de alerta para que esses cristãos, eles tenham cuidado, eles se apeguem. E ele diz, Hebreus 12, 25, tenham cuidado e não se recusem a ouvir aquele que fala, pois se os que se recusaram a ouvir quem divinamente os advertia na terra não escaparam, muito menos escaparemos nós, se nos desviarmos daquele que dos céus nos adverte. E parece que Paulo ele lida com a situação parecida quando escreve aos Gálatas. Os Gálatas parece que estavam, de alguma forma, querendo voltar aos rituais, às guardas de dias, de sábados, e estavam sofrendo, parece que é uma situação semelhante. E Paulo, o que Paulo diz aos Gálatas? Ó Gálatas insensatos, quem enfeitiçou vocês? Quem fascinou vocês? Diante de quem foi Cristo exposto? E mais, Paulo diz, olha, voltar significa se desligar de Cristo, significa decair da graça. Paulo poderia usar as mesmas palavras do autor de Hebreus, não escaparão, não escaparão. Aquele que sustenta todas as coisas, o autor de Hebreus está dizendo, pela palavra do seu poder, a expressão exata do seu ser, aquele que é adorado por anjos, aquele que lançou os fundamentos da terra, e os céus são obra de suas mãos, deu a vida para reconciliar pecadores com Deus. Não escaparão. Não escaparão. E ele diz, e alerta a esses crentes, a esses cristãos, a estarem atentos às verdades ouvidas e a se apegarem a essas verdades, porque isso trará consequências indesejáveis para eles. Cristo é o único escape para não sermos condenados por causa dos nossos pecados ao inferno. O que acontece se fizermos pouco caso do nosso único escape? O que acontece? O autor de Hebreus fala, não resta mais nada a ser feito. Não resta mais nada a ser feito. Se aqueles que transgrediram a lei, se aqueles que desobedeceram a lei, que foi dado por intermédio de anjos, receberam um justo castigo, de igual modo, ou de um modo pior, nós não escaparemos, o autor de Hebreus diz. Um justo castigo carregado da justa ira de Deus
o autor de Hebreus parece alertar. Se apeguem com firmeza às verdades ouvidas, ele diz. Para quê? Para que não se desviem. Se apeguem com firmeza ao Evangelho, para que não se desviem. E ele continua no verso 3 em diante, após ele dizer isso, ele diz: esta mensagem, ou as verdades ouvidas, ou tão grande salvação, tem sido anunciada, ela foi anunciada inicialmente pelo Senhor, depois ela foi confirmada pelos que a ouviram. Também Deus testemunhou juntamente com eles, por meio de sinais, prodígios, vários milagres e a distribuição do Espírito Santo, segundo a sua vontade. O próprio Deus testemunhou juntamente com eles. Em Marcos, tem a história daquele homem que é levado pelo telhado e ele é descido até a presença de Jesus, porque uma multidão cercava, eles não conseguiam entrar. E Jesus olha para aquele coxo e ele diz: os seus pecados estão perdoados. E a reação dos religiosos daquela época é qual? Como assim? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus então diz: o que é mais fácil? Eu dizer, perdoados estão os teus pecados, ou levanta e anda? O que Jesus está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer o seguinte: o que é mais fácil dizer? Estão perdoados os teus pecados? No sentido de que isso não pode ser provado. Eu posso dizer para alguém, eu posso dizer para você: olha, Deus te vê com bons olhos, ou Deus se agrada do seu modo de agir. E como eu posso provar isso? Qualquer pessoa pode dizer isso. E Jesus diz: o que é mais fácil dizer? Estão perdoados os teus pecados, ou levanta e anda? Obviamente, o que é mais fácil dizer é o quê? Aquilo que eu não posso mostrar, eu não posso... E Jesus diz, então, para que você saiba que eu posso fazer aquilo que é fácil, eu vou fazer o que é mais difícil. E ele então fala para o coxo: levanta e anda. Ou seja, o autor de Hebreus está dizendo aqui, Deus testemunhou juntamente com eles. Deus estava dando testemunho juntamente com aqueles que anunciaram a mensagem. Não somente no ministério do Senhor Jesus, onde os milagres, os sinais e prodígios eram um sinal de que o dedo de Deus estava ali. O dedo de Deus acompanhava a mensagem. Nicodemos, no encontro com Jesus, ele diz: mestre, nós sabemos que ninguém pode fazer as coisas que você faz se Deus não estiver com ele. E o autor de Hebreus, ele se volta: olha, essa mensagem, não pensa que é uma mensagem qualquer. Ela não é só uma mensagem pregada ou anunciada pelo próprio Filho de Deus, que é o próprio Deus, mas se seguiu dessa mensagem, se seguiu sinais e prodígios. O dedo de Deus estava nessa mensagem. E não somente, mas também, não somente através do ministério do Senhor Jesus, mas pelos que a ouviram, pelos apóstolos. Deus testemunhou juntamente com os apóstolos, e essa mensagem tinha o dedo de Deus. E o autor de Hebreus alerta-os para que se apeguem com firmeza. Se apeguem com firmeza, porque ninguém escapará. Ninguém escapará se negligenciar ou se fizer pouco caso
de tão grande salvação que foi anunciada e foi uma obra do nosso Senhor Jesus Cristo. O autor de Hebreus, então, exorta-os a perseverarem. Esse não é um texto sobre a perseverança dos santos. Então não comece a pensar, mas eu tenho certeza, mas o Senhor cuidará de mim até o fim, o Senhor me levará até o fim, mesmo que... Não é isso que o autor está tratando aqui. Certamente a perseverança dos santos é uma verdade bíblica, mas aqui o autor está alertando pelo descuido deles. Meus irmãos, o nosso Senhor, Ele veio até nós, Ele deu a vida por nós, Ele desceu dos céus, Ele sofreu o justo castigo que nós merecíamos por transgredirmos as leis de Deus, e Ele foi levado ao madeiro, Ele é morto pelos nossos pecados. E o autor de Hebreus exorta, não façam pouco caso do Evangelho, ou não negligenciem o Evangelho da salvação. Ninguém escapará, ele diz. Três aplicações nesse texto. A primeira aplicação é para nós aqui, né? O autor de Hebreus nos alerta também. Ele diz, não se engane. Talvez o nosso pensamento seja, isso nunca acontecerá comigo. Isso nunca ocorrerá comigo. E talvez esse pensamento, provavelmente esse pensamento seja a pior coisa que pode te acontecer. O autor de Hebreus está alertando a você estar atento, a você não se descuidar. E muito provavelmente você conhece alguém que estava caminhando com Cristo e não está mais. E essa pessoa parecia amar tanto ao Senhor Jesus. Essa pessoa tinha tanto tempo de igreja, e o autor, ele diz, não se engane. Na verdade é uma aplicação desse texto. Não se engane. O autor chama a sermos cuidadosos, a estarmos atentos às verdades ouvidas, para que estejamos firmes, para que perseveremos até o fim. Uma outra coisa, uma outra aplicação, seja diligente. O autor, ele chama aos cristãos, os destinatários dessa carta, a serem diligentes, se apeguem com firmeza ao Evangelho. Eu acredito que todos aqui tiveram já uma má experiência com cola Super Bonder, né? Super Bonder. Se aquela cola pega no dedo, é uma tristeza para tirar. Você pode passar o que for, não sai. Se for então Super Bonder Power Flex Gel, aí já era, né? Mas o autor, ele chama a termos uma atitude proativa no que diz respeito a se apegar ao Evangelho. Ele diz, se apeguem ao Evangelho. Ele diz, isso exige esforço da nossa parte. E certamente o Senhor, como o autor de Hebreus está exortando, o Senhor não fará isso por você.
Pelo contrário, uma atitude proativa é exigida de todos nós para que perseveremos e permanecemos, para que não nos desviemos. E uma outra aplicação é que essa não é uma mensagem para nos desanimarmos. Na verdade, o autor de Hebreus está escrevendo para que a fé daqueles cristãos sejam fortalecidas. E nós sabemos que o Senhor está sempre pronto a nos socorrer e a nos ajudar. Está sempre pronto a, quando voltarmos, a essa firmeza. O Senhor mesmo, Ele está trabalhando, como o autor de Hebreus no capítulo 12 diz, para que sejamos participantes da sua santidade. Essa é a mensagem de hoje. Que Deus nos abençoe, irmãos, nessa caminhada. Vamos orar. Peço que todos curvem as suas cabeças. Senhor, obrigado por tão grande salvação que o Senhor providenciou a pecadores como nós. De nenhum modo merecíamos, Senhor, de nenhum modo merecíamos escaparmos, e por causa de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador, nós temos um escape, o Evangelho da salvação, o nosso Senhor Jesus, em quem nós colocamos a nossa esperança, a nossa confiança, a nossa vida, e sabemos que nele há toda uma segurança para chegarmos incólumes, Senhor, ao Teu reino. E nós somos gratos por isso e bendizemos ao Senhor por isso. Abençoe o Teu povo, que a Tua palavra entre em nossos corações e sejamos proativos em sermos diligentes na aplicação e nos apegarmos ao Evangelho, Senhor. Glórias sejam dadas a Ti. Em Cristo Jesus nós oramos. Amém.